Milhares de cidadãos, em grande parte jovens, vêm realizando protestos em diferentes cidades da Sérvia. Entre suas demandas está o pedido de renúncia de diversas autoridades do país e mudanças na administração pública após o desabamento de uma sacada de um terminal ferroviário ter deixado 15 pessoas mortas. Mas, na opinião do presidente Aleksandar Vučić, os protestos não são fruto de mera insatisfação popular ou indignação com o acidente. A questão é que os protestos coincidiram com a pressão que a Sérvia vive para impor sanções contra a Rússia e a rejeição do país em confiscar ativos e empresas russas em seu território. Fique até o final deste vídeo que eu te mostro esta história e deixe também o seu comentário. Sjedinjene Američke Države uvode za nekoliko dana pune, kompletne sankcije protiv naftne industrije Srbije zbog ruskog vlasništva. Posledice su u ovom trenutku, ja sam razgovarao, pošto to znam, negde 2,5-3 sata, razgovarao sa mnogo naših ljudi. Njima se pridružuju, dakle, sankcijama američkog treasury-a pridružuju se Britanci. Ali to znači onda svi, pošto kad je neka firma pod američkim sankcijama, niko neće s njom da radi. O anúncio que vocês acabaram de ver se deu exatamente em 14 de dezembro do ano passado, quando o presidente sérvio afirmou que as sanções norte-americanas contra a empresa Indústria de Petróleo da Sérvia estavam marcadas para entrar em vigor já em 1º de janeiro deste ano. A referida empresa, também chamada pela sua sigla NIS, é uma subsidiária da gigante russa Gazprom. Nas conversas longe das câmeras, o que o governo norte-americano queria era que a Sérvia, nada mais e nada menos, confiscasse a empresa russa, reduzindo os negócios e laços de Belgrado com Moscou, ou que convencesse os russos a abandonarem seus negócios com a empresa. Para atenuar as tensões, o presidente sérvio pediu ao lado norte-americano para que prorrogasse o prazo de início das sanções contra a empresa para que pudesse encontrar uma solução junto com os russos. Ao mesmo tempo, ele se encontrou no sábado, 11 de janeiro, com o vice-secretário de Estado norte-americano para assuntos de gerenciamento e recursos, Richard Verma, em Belgrado. Após encontro com Vučić, a autoridade norte-americana disse a jornalistas, na cara dura, que os sérvios tinham que se livrar da propriedade russa dentro de seu próprio país. Ou seja, mais uma daquelas ordens democráticas contra países soberanos. These sanctions are directed at Russia, not Serbia. The majority Russian-owned oil company NIS is one of those 300 entities. The goal of the sanctions on NIS is to remove Russian ownership. We've already had several discussions, including mine today, with the president, and we've talked about how to make this change in ownership. There will be no economic disruption due to these sanctions if the Russian ownership is removed. Russia is not clearly investing in Serbia's future, as it has shown with the profits that it has taken from NIS. Changing NIS's ownership will bring greater peace and prosperity here and across the region, and we remain committed to partnering with Serbia to diversify its sources of energy and establish its energy independence. Na linguagem política e diplomática, o que a autoridade norte-americana disse foi o seguinte: a Sérvia não pode escolher com quem deve ter parcerias antes de ter aval dos Estados Unidos. A Sérvia deve expulsar do seu território negócios russos porque isso não nos agrada. E caso a Sérvia não atenda às nossas ameaças, ocorrerão consequências nada agradáveis para ela. Para justificar seus mandos, Washington ainda criticou os lucros que a empresa de energia possui na Sérvia, insinuando que são os Estados Unidos quem devem dizer aonde o dinheiro deve ser gasto. Se isso não é intervenção em assuntos alheios, sinceramente eu já nem sei mais do que se trata. No meio da declaração, Richard garantiu que, sem a presença dos negócios russos
a Sérvia prosperaria ainda mais. E não só ela, mas também seus países vizinhos. Mas não é isso que está acontecendo, por exemplo, na Alemanha, desde que o país decidiu se livrar do gás russo, certo? E como a Alemanha pode ficar mais próspera comprando gás liquefeito norte-americano muito mais caro que o gás russo, Richard também parece não saber explicar. No desenvolvimento de suas palavras, o norte-americano afirmou que, na verdade, os lucros da NIS vão para os gastos militares russos. Mas se isso é dinheiro russo, então não é Moscou que deve decidir para onde vai o seu dinheiro? Em resposta, Vučić disse na frente de Verma que está fora de questão confiscar a parte russa da empresa. Pošto mi nismo otimači, ja to ponavljam i pred Amerikancima, kao što vidite, mi da otimamo nečiju imovinu, u ovom slučaju rusku imovinu, nećemo. Ako budemo morali da platimo cenu, platit ćemo cenu, ali da otimamo nešto, ne pada nam na pamet. Tako da, to će biti pristup Srbije. Mas enquanto as tensões não eram resolvidas entre a Sérvia e os Estados Unidos sobre o assunto, Vučić enfrentou um novo problema que foi crescendo com o passar das semanas. Protestos começaram a tomar mais e mais as ruas de Novi Sad, a segunda cidade mais populosa da Sérvia. A princípio, a insatisfação popular foi resultado de uma tragédia ocorrida ainda em 1º de novembro do ano passado, quando a sacada de um terminal ferroviário em Novi Sad desabou, deixando pelo menos 15 pessoas mortas. Os protestos começaram ainda lá. Uma investigação foi feita sobre a estrutura. Recentemente, o terminal tinha passado por um processo de restauração, mas parte da sacada que desabou não teria sofrido renovação. Em resposta aos protestos, o então premier sérvio Miloš Vučević havia dito que todos os responsáveis pela edificação do terminal ferroviário, construído em 1964, seriam responsabilizados. Mas os protestos geraram tamanha crise política que Vučević acabou renunciando com vários membros do gabinete ministerial. E os protestos não perderam o fôlego. Os protestos foram caracterizados pela forte presença de jovens que começaram a pedir a derrubada de todo o governo de Vučić. Em resposta, o presidente fez pronunciamentos afirmando que muito dinheiro foi pago para bancar os protestos e que havia interferência externa. E é óbvio que, se houve interferência externa, seus autores com certeza não estavam preocupados com as vítimas do acidente no terminal ferroviário. A onima koji misle da će da sruše Srbiju, želim samo da kažem da kad god misle da može da se sakrije koliko mrze ovu zemlju, otkrićemo vam sve detalje koliko je novca plaćeno u danima i nedeljama koji su pred nama. Do u detalje koliko je novca u prethodne 4 godine plaćeno za rušenje Srbije. Koliko je plaćeno da Srbija ne bude slobodna i nezavisna, da ne donosi sama svoje odluke, da ne bira sama svoju budućnost, već da mora da sluša i služi nekome drugom. A ja vam kažem svima onima koji pokušavaju da unište Srbiju, nećemo da služimo nikome. Hoće da nas vrate na 2000. godinu kada smo bili pokoreni i porobljeni, kada je neko drugi odlučivao u ime Srbije. Hoće da nam kažu ne možete da budete nezavisna zemlja. Hoće da nam određuju kada i kome ćemo da uvodimo sankcije. A vi znate, dok sam predsjednik Srbije, neću uvoditi sankcije ni Ruskoj Federaciji, ni drugim našim prijateljima. Vučić depois afirmou que o protesto dos estudantes, sem dúvidas, teve participação do Ocidente na tentativa de se criar uma nova revolução colorida. Segundo ele, agentes estrangeiros deram ordens e instruções aos estudantes para criarem problemas na rede de transportes do país. E foi exatamente isso que aconteceu. Na segunda-feira, 27 de janeiro, os estudantes fizeram protesto na capital Belgrado, intencionando criar um bloqueio de pelo menos 24 horas de importantes vias da capital. Nas últimas décadas, a Sérvia é um país que vive não poucas tensões políticas que envolvem o Ocidente. Historicamente falando, o país zela por boas relações com a Rússia, mas não descarta um caminho de maior integração com a Europa. O problema é que, para os europeus, uma Sérvia que possui boas relações com Moscou é uma pedra no sapato. Além disso, o país dos Balcãs não esconde interesse em fazer parte do BRICS, um grupo de países que já está na mira de Trump
e da Europa. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui. E lembrando para vocês que estamos publicando material muito interessante todos os dias no Twitter. O link para o Twitter você confere na descrição deste vídeo. Até mais, pessoal!